Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para a segunda parte do vídeo, né? Da era patriarcal, era mosaica e a era cristã, para a gente entender melhor, né? A era patriarcal, era mosaica e era cristã faz parte dos planos de Deus, né? Fazia parte dos planos de Deus a era mosaica, a era patriarcal, né? Na era patriarcal, na era patriarcal havia sacerdote, né? Abraão fez um sacrifício com um sacerdote que era Melquisedeque, que era um sacerdote ali de Deus e que era rei em Salém, era rei de Salém, né? Era rei de Salém. Na era patriarcal, né? Na era patriarcal, que era a era de Abraão, de Isaac, de Jacó, a era de Jó. Jó também era da época dos patriarcas, que não havia lei, né? Era sem lei, sem templo e sem tabernáculo. Então não havia lei, não havia templo e não havia tabernáculo. Então não havia lei, mas havia sacerdote, né? Havia sacerdote. Então o sacerdote é muito antes do que a própria lei de Moisés, a lei mosaica, né? E Jesus fez parte dessa linhagem, a linhagem de Melquisedeque, porque Jesus, pela lei mosaica, ele não poderia ser sacerdote. Por quê? Porque ele não era da tribo de Levi, ele não era da linhagem de Arão, então ele não podia ser sacerdote, né? Mas ele foi sacerdote pela linhagem de Melquisedeque, que era um sacerdote de Deus, que foi levantado ali por Deus, né? E sem lei, mas havia sacerdote, Melquisedeque, que era rei também. Abraão até chorou, né, quando se encontrou com ele. Está lá em Gênesis 14, 18, 20, que ele pegou e fez ele pegou e levou pão e levou vinho para Abraão, né? Levou pão e vinho para Abraão, para abençoar Abraão. A gente vê aqui também Canaã. Canaã é onde vivia Cã, o filho de Noé, né? Que era cananeus. Era um povo idólatra que tinha se afastado de Deus. Eles tinham se afastado de Deus, né? Naquela época. E Deus chamou Abraão, né? Abraão, que é o pai das nações, é o pai dos patriarcas. Abraão também, através dele, Deus deu a bênção para ele, para todas as nações, que ele seria o pai de todas as nações, e também as bênçãos seriam para todas as nações. Então, e da linhagem dele ia vir o Messias, né? O Salvador. Então, a linhagem de Abraão é a linhagem de Jesus. De Abraão vem a linhagem de Jesus, de Davi, o rei Davi, todos vêm da linhagem de Abraão. E Abraão, ele era engraçado que Abraão era caldeus. Ele não tinha nascido na cidade ali de caldeus, né? Então ele não era israelita e nem era judeu, né? Nem era israelita. Ele não era israelita, né? Ele não era israelita, né? Mas aí através dele seria bendita todas as nações. Então, vamos ver mais aqui. A lei mosaica. A lei mosaica hoje nem para Israel A lei mosaica hoje nem para Israel ela vale mais, né? Quanto mais para nós. Nunca foi para nós e nem vai ser. Nunca vai ser, porque ela passou de existir quando Jesus, por causa da era cristã. Então, hoje nem para Israel a lei vale mais. É tão tal que lá nem templo tem mais, né? Lá nem templo existe mais para fazer sacrifício, para sacerdote, para levita. Inclusive o levita hoje trabalha, sustenta. E na época ele dependia do templo, e hoje não tem mais o templo. Então não tem como é que vai fazer sacrifício se não tem mais templo. Então não tem como fazer sacrifício. Então em Israel não existe mais sacrifício, né? Eles comemoram o dia da Páscoa ou coisa, mas não tem templo para fazer o sacrifício. Então hoje nem para eles e nem para nós. Hoje não há templo. Hoje não há templo. Hoje não há templo e nem sacrifício, né?
em Israel, né? Do povo israelita. Hoje não há mais nem templo lá, nem sacrifício, que nem eu falei, né? E na era de Cristo, na era cristã, Jesus cumpriu tudo, né? Cumpriu tudo no Antigo Testamento. Tudo que Jesus fez ali, o Antigo Testamento, ele valeu desde Moisés, da lei de Moisés do Monte Sinai, até a cruz de Cristo, que nem eu falei no outro vídeo. O Testamento de Jesus, o Novo Testamento, passou a valer quando ele morreu. Então, quando Jesus morreu, aí passou a valer o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento valeu até a cruz de Cristo. Até a cruz de Cristo era possível fazer sacrifício, era possível fazer as coisas, ainda era aceito ainda, porque ainda estava no Antigo Testamento. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aí o Antigo Testamento passou a não valer mais. Nem para Israel, nem coisa, e nunca foi para nós também, né? Porque ele estava valendo ainda, estava valendo até a morte de Jesus, né, na cruz. E aí ele expirou, aí o Antigo Testamento expirou, quer dizer, acabou, né? Chegou ao fim. Então chegou ao fim. Então a gente vê que chegou ao fim, né? E em Israel, nem todos que moravam em Israel é israelita. Jesus falou isso daí, né? Por que ele falou isso? Porque na época porque até na época de Jesus já tinha isso, imagine agora. Então, judeus é quem nasce na Judéia, quem nasce em Judá. Então, essas pessoas que nascem em Judá são judeus. E as pessoas que nascem em Israel são israelitas. Mas nem todas as pessoas que moram lá, imagine hoje, na época de Jesus já tinha grande quantidade de pessoas que não eram de lá, que moravam lá. Por isso que ele falou que nem todos que é de Israel é israelita, porque as pessoas que moram hoje em Israel, elas vão para lá de outros países, e aí chega lá, elas tiram a identidade como de lá, como se elas tivessem nascido lá. Então elas tiram a identidade, elas passam a habitar lá, e com isso ela tem família, tem filhos, tem coisa, tem várias coisas, a família, tem família, e assim vai. Então nem todos que moram lá hoje é de Israel, a maioria são pessoas que foram para lá, né? Foram morar lá e chegou lá, se adaptou e tiraram seus documentos como se fosse como cidadão de Israel, né? Porque o governo de lá aceita isso daí, o governo de lá aceita que outras pessoas venham de outro país, e até na época de Jesus já aceitava, né? Tinha muitos judeus lá, romanos, tinha muito grego, então lá tinha muitas pessoas de outros países. Então por isso, né, todos que são de Israel são israelitas, porque moram lá em Israel muitas pessoas que não são de lá, que chegam lá e tiram a sua identidade e ficam lá e começam a morar lá. E tem família lá, tem filho, tem linhagem, parente e tudo. Então é uma misturada lá. E já em Judá não, Judá até hoje ele só pode ser judeu quem nasce lá mesmo, Então essa linhagem de judeu ela já vem desde Abraão, né? Já vem desde Abraão, apesar de Abraão ter nascido caldeus, né? Mas a linhagem vem de lá da linhagem de Abraão, de Davi, por isso que Jesus nasceu lá, né? Para fazer parte da linhagem de Melquisedeque, para ele poder ser sacerdote, né? Apesar de ele não ser aceito pelo Jerusalém, não ter sido aceito pelo Jerusalém, mas ele foi sacerdote pela linhagem de Melquisedeque, né? Por isso que ele é o sumo sacerdote. Igreja, templo, tabernáculo, né? Igreja, templo e tabernáculo. Hoje somos nós, são pessoas. Hoje nós somos os sacerdotes, nós somos sacerdotes. O reino não é terreno e nem físico. Então o reino de Deus hoje não é terreno, não é físico, né? Hoje nós somos os sacerdotes de Deus, nós temos o livre acesso de falar com Deus na hora que a gente quiser, né? Então também hoje nós somos o templo de Deus, que antigamente na era patriarcal o sacrifício era feito no altar de pedra, na época mosaica era feito no tabernáculo, no templo, né, de Salomão, no templo de Coisa. Então hoje em dia não, hoje o sacrifício é dentro de nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós somos o sacerdote real,
Nós somos a nação eleita, nós somos Israel de Deus, nós somos, faz parte da nova Jerusalém de Deus. Então tudo isso, então a gente vê que Deus muda. Não, Deus não muda, mas a era patriarcal mudou, a era mosaica mudou e a era de Cristo também mudou. Então tudo mudou, né? Não é igual. Pode ver que tempo a lei, outro tempo de lei. Você já viu um país sem lei? Como é que é? Como é que funciona? Hã? E a pessoa, se todo mundo andasse sem carta, sem tivesse lei para motorista, todo mundo andasse de moto, de carro, como quisesse. Então, você já viu um país sem lei, se não tivesse polícia civil, polícia militar, polícia federal, polícia, não sei de que, exército, marinha, se não existisse isso, como é que era? Se hoje a criminalidade domina, com todas as leis, com todas as autoridades, com todo tipo de polícias, imagine se não tivesse polícia, não tivesse lei, como é que era o nosso Brasil, como é que era o mundo, né? Era um bang danado. Então você imagina uma terra sem lei, e uma terra que tem lei. Então a gente vê. E a lei só passou a vir, a lei mosaica, e depois a lei de Cristo, que é a era dos cristãos. Então a gente vê que tem uma grande diferença. E hoje nós somos o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus, você é o templo de Deus, né? O Espírito de Deus habita em nós. Na era mosaica só entrava no templo quem fazia parte do templo, como Levi, como sumo sacerdote. O povo ficava do lado de fora, não entrava dentro do templo, né? Então a gente vê que hoje Deus habita dentro da gente, Ele mora dentro de nós. Onde nós estiver e nós orar, Deus responde, entendeu? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, amém? Então essa é a segunda parte do vídeo. Deus abençoe a todos, espero que tenha compreendido alguma coisa, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, que Deus abençoe a todos aí, obrigado. E quero falar que nós chegamos a mais de 1000 inscritos, né, no canal, e é benção. Quero agradecer a todos vocês, todos que estiveram comigo desde o começo, né? Eu vou fazer um vídeo aí citando o nome de alguns, falando a respeito aí do 1000 inscritos aí. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aí. Quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, e você que ainda não se inscreveu, que passe, aperte o sininho, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e a chegar em pessoas, em vidas. A intenção do vídeo que eu fiz foi isso, foi para armazenar a minha vida também, para passar algumas coisas que eu sei, alguns conhecimentos que eu sei. Não sei tudo, ninguém sabe nada, mas o pouco que eu sei eu tento passar. Então espero ter ajudado vocês, espero ajudar muito mais. Então eu peço que você se inscreva no canal, ajude o canal, aperte o sininho, aperte o like, dá aquela ajuda no canal. Que Deus abençoe a todos vocês que têm ajudado o canal aí. Se eu fosse citar aqui, eu ia fazer um vídeo só para citar as pessoas, que é muitos, né? Muitos aí que me ajudou desde o começo. Deus abençoe, Deus sabe quem é, e que Deus abençoe a todos, amém.